Hoje, na História da Vida, convidamos vocês a ouvir uma narrativa fascinante e cheia de drama chamada Amor pelo Prefeito da Pequena Cidade. O sol se põe na cidade de Immokalee quando o carro oficial estaciona em frente ao portão do escritório municipal, com as rodas cobertas de poeira vermelha após uma viagem de mais de 100 quilômetros desde a capital da província. Melissa, antes chamada Melissa Costa, desce do carro, os sapatos formais sujos de terra vermelha, o vestido longo até os joelhos esvoaçando na brisa seca do entardecer. Ela ajeita os cabelos pretos e longos, presos em um coque alto, revelando um pescoço esguio e claro, um contraste marcante no calor escaldante desta região rural. Seus olhos grandes e expressivos percorrem a paisagem, telhados de telhas antigas desbotadas, uma estrada de terra sinuosa que leva à vila e o som de galinhas cacarejando misturado ao ar abafado do crepúsculo. Melissa, chegou. Uma voz grave e acolhedora ecoa do portão do escritório municipal. Reinaldo, antes chamado Nguyen Van Ung, o prefeito da cidade, aparece com sua figura alta e bronzeada. A camisa branca, desabotoada no peito, revela músculos firmes, marcas dos anos trabalhando nos campos antes de assumir o cargo. Ele exibe um sorriso amigável, mas seus olhos afiados parecem querer enxergar através da pessoa à sua frente. A viagem foi cansativa? Entre, vou preparar um chá para você. Melissa assente levemente, com um sorriso educado. Obrigada, Reinaldo. A estrada não foi tão ruim, só um pouco empoeirada. Ela arrasta sua pequena mala atrás de Reinaldo, entrando no pátio do escritório municipal. O ar do interior carrega o cheiro de palha e fumaça de fogão, bem diferente da agitação da cidade provinciana que ela conhece. À noite, Reinaldo convida Melissa com entusiasmo para o bar da Senhora Rosa, antes chamada Senhora Rosa, perto da pensão, para uma recepção de boas-vindas. O bar fica sob a sombra de uma grande figueira, com apenas algumas mesas de madeira desgastadas e cadeiras de plástico desbotadas. Será Rosa, uma mulher robusta com a pele morena e brilhante, sai de trás do balcão, vestindo uma blusa leve que abraça suas curvas. Seus lábios vermelhos se abrem em um sorriso caloroso ao ver Reinaldo e Melissa. Nossa, uma funcionária da capital. Tão clarinha e bonita, vai deixar a cidade toda encantada. Ela diz, colocando um copo de chá na mesa, com um olhar travesso para Reinaldo. Ele ri alto, puxando uma cadeira para Melissa. Será? Rosa tem razão. A Melissa aqui vai tirar o foco de todo mundo. Gente da capital é diferente, tão clarinha, não é como nós, caipiras. O tom dele é meio brincalhão, meio sério, enquanto seus olhos passeiam pelo rosto de Melissa e param em suas mãos delicadas segurando o copo de chá. Melissa sorri timidamente, baixando o rosto para esconder um leve constrangimento. Você exagera, sou normal. Será? Rosa senta-se ao lado, apoiando o queixo enquanto observa os dois. Nosso prefeito é muito galante, Melissa, cuidado para não se encantar. Ela ri alto, com um tom brincalhão, mas seus olhos parecem sondar a reação de Melissa. Os homens daqui são meio rústicos, mas são calorosos, não é, Reinaldo? Ele assente, batendo os dedos na mesa. Caloroso eu sou, ainda mais com uma bela moça da capital. Ele pisca para Melissa, arrancando dela um leve sorriso, embora ela sinta um leve desconforto no peito. Na terceira noite em Immokalee, Melissa está sentada em um pequeno cômodo do escritório municipal. A luz tremeluzente de uma lamparina ilumina a pilha de livros contábeis sobre a mesa de madeira gasta. O zumbido dos insetos lá fora se mistura ao barulho do ventilador de teto rangendo, tornando o ar ainda mais sufocante. Ela veste uma blusa leve azul clara, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, gotas de suor escorrem da testa pelo pescoço claro, colando fios de cabelo preto à pele. Seus olhos grandes e redondos percorrem os números com atenção, mas às vezes se perdem, como se tentassem escapar da claustrofobia do ambiente. A porta do quarto se abre suavemente, e Reinaldo entra com um leve sorriso nos lábios. Ele ainda veste a camisa branca, desabotoada no peito, segurando um copo de chá que oferece a Melissa. Trabalhando até tarde, Melissa? Não tá cansada? Fico aqui para te ajudar, de quebra aprendo como os funcionários da capital trabalham com classe. O tom dele é caloroso, com uma pitada de brincadeira, mas seus olhos estão fixos nela, como se procurassem algo. Melissa ergue o olhar, sorrindo educadamente. Obrigada, Reinaldo, mas não precisa, vou terminar rapidinho. Ela pega o copo, e os dedos tocam os dele por acidente. O calor da pele bronzeada dele faz com que ela recue ligeiramente. Reinaldo puxa uma cadeira e senta ao lado dela,
tão perto que Melissa pode sentir o cheiro de suor misturado com um leve toque de fumaça de cigarro emanando dele, um aroma rústico, bem diferente dos colegas de escritório que ela conhece. Ele se inclina para olhar os livros, o ombro roçando de leve no dela, sem recuar. Eles começam a virar as páginas, o som do papel se misturando a um silêncio carregado de tensão. Melissa tenta se concentrar, mas o calor da noite de verão e a presença de Reinaldo a deixam inquieta. Uma gota de suor escorre pelo pescoço dela, pingando na página e borrando a tinta. Reinaldo ri baixinho, pegando outra folha na mesa, tocando a mão dela novamente, sem querer. De repente, uma batida leve, mas firme, ecoa na porta. Melissa se senta na cama, o coração acelerando, puxando o lençol para se cobrir. Quem é? Sua voz é baixa, tremendo na escuridão. Sou eu, Reinaldo. A voz grave e familiar ressoa através da porta de madeira. Tá chovendo muito, trouxe um guarda-chuva para você, caso precise amanhã cedo. Melissa hesita por um momento, mas se levanta e abre a porta. Uma rajada de vento frio entra, bagunçando seus cabelos na frente do rosto. Sob a luz fraca da lamparina do corredor, Reinaldo está lá, a camisa molhada colada ao corpo forte. Gotas de chuva escorrem dos cabelos até as maçãs do rosto bronzeadas. Ele segura um guarda-chuva velho, mas seus olhos estão cravados em Melissa, sem desviar. Reinaldo coloca o guarda-chuva no canto do quarto e se aproxima de Melissa. Ela ainda está sob a pequena varanda interna, a camisola molhada em um ombro, revelando a pele clara sob a luz fraca. As curvas do corpo se destacam através do tecido fino, fazendo Reinaldo hesitar, a respiração ficando mais pesada. Você tá toda molhada, ele diz, a voz grave, a mão grande erguendo-se como se fosse tocar o ombro dela, mas parando no ar. Melissa baixa o rosto, abraçando os próprios ombros. A chuva pegou de surpresa, não deu tempo de trocar de roupa. Ela ergue o olhar, encontrando os olhos profundos e ardentes de Reinaldo, que parecem queimar a distância entre eles. Reinaldo se aproxima mais, a respiração quente roçando a orelha dela. Não tenha medo, só quero te aquecer um pouco. Ele sussurra, a mão firme segurando a de Melissa, puxando-a suavemente para dentro do quarto. Ela treme, não de frio, mas pelo toque dele, forte e ao mesmo tempo gentil. Reinaldo a leva até a beira da cama, a mão deslizando pelo ombro dela, descendo lentamente até a cintura por cima do tecido fino. Melissa estremece, os olhos fechados como se quisesse fugir, mas o corpo não o repele. Ele se abaixou, sua respiração se misturando ao cabelo dela, o cheiro de suor e chuva em seu corpo misturado com o cheiro suave dela, formando uma sensação estranha, tentadora e perigosa. Item 1. Você está com frio? Reinaldo perguntou, a voz rouca, a mão apoiada na cintura dela, o polegar apertando suavemente o tecido. Melissa não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente, os lábios franzidos. Ele sorriu levemente, inclinou-se para mais perto, seus lábios roçaram suas orelhas, sem tocar, mas o suficiente para fazê-la se usar novamente. Reinaldo aos poucos colocou os lábios frios na pele sob a nuca dela e provou o gosto da garota em quem vibrou, a primeira vez que a viu em suas roupas de negócios descendo do carro no pátio do escritório da cidade. A mão de Melissa estava apertando o caldeirão de seus ombros e seus olhos estavam vagamente fechados onde as sensações monstruosas surgiram. Reinaldo agarrou categoricamente seus lábios que a mordenam com força, enquanto removia cada botão de sua camisa. A lamparina a óleo de Melissa piscou, depois se apagou completamente, e a escuridão envolveu a sala. O som de chuva forte e relâmpagos no céu abafou todos os outros sons. Naquele momento, havia apenas a urgência da respiração das duas pessoas e um silêncio sombrio. De repente, ouviu-se o som de pessoas gritando do lado de fora, fazendo com que os dois acordassem de repente para os sentimentos um do outro um pelo outro. Melissa sentou-se longe de Reinaldo com pânico e medo. Ela estava com medo de alguém correndo. Ung pegou o telefone no bolso e acendeu a luz para iluminar a sala. Então ele caminhou até a janela para ver quem estava bufando tão alto. Então a rainha louca correu para tomar um banho de chuva perto da sala da cidade. Reinaldo soltou um leve suspiro e depois se virou para ela para confortar o que estava errado. Ele pretendia continuar trabalhando com ela, mas Melissa o impediu. Sinto-me um pouco cansada, quero ir para a cama cedo. Sir, Reinaldo Volt. Quando ele ouviu as palavras de Melissa, ele só conseguiu ficar entediado e se levantar e dizer a ela vá para a cama cedo. Até amanhã. Reinaldo entrou pela porta e saiu com uma sensação de desconforto e teve que voltar para a cama com os filhos de sua esposa.
Porque ele a respeitava e queria que Melissa desistisse dele por conta própria voluntariamente. Um coração para mim. Item. Na manhã seguinte, Melissa estava sob a fraca luz do sol rastejando pelas frestas da porta. Melissa sentou-se na cama, o cobertor enrolado em volta dela, seus olhos vazios olhando para o pátio úmido. Ela disse a si mesma que era apenas um momento de fraqueza, apenas o calor da noite chuvosa que a fez perder o controle. Mas quando Reinaldo apareceu na sala. Então, Melissa olhou para ela profunda e pensativamente, fazendo suas bochechas queimarem novamente, como se a noite passada ainda não tivesse acabado. Sábado à tarde na cidade de Immokalee, o sol diminuiu, deixando o calor sufocante subindo do chão vermelho. Melissa estava sentada no escritório da cidade, suas mãos se abanando levemente com o caderno, seus grandes olhos redondos um pouco cansados depois de uma longa semana verificando os livros. O som de Reinaldo soou da porta, quebrando o silêncio. Melissa, estou cansada de trabalhar o tempo todo, vou ao viveiro de peixes atrás do escritório da cidade para relaxar um pouco. Eu peguei peixes para você ver, certifique-se de que você goste. Sua voz era profunda, com uma pitada de excitação infantil, mas os olhos de Melissa escondiam algo mais profundo. Melissa hesitou, mas depois acenou com a cabeça. Está tudo bem, está muito quente para sentar aqui. Ela se levantou, seu vestido na altura do joelho balançando levemente enquanto seguia Reinaldo até a clareira atrás dos escritórios da cidade. O lago de peixes estava aninhado entre as ervas daninhas, e a superfície da água refletia silenciosamente o pôr do sol vermelho brilhante de Melissa. O vento sopra, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e o cheiro de arroz dos campos distantes. Reinaldo tirou a camisa branca, revelando seu corpo forte e bronzeado. Os músculos que giram desde os dias da agricultura ainda estão vivos. Ele jogou a camisa na praia, pulou na lagoa sem hesitar e a água espirrou ao seu redor. Melissa, vem aqui comigo? A água é muito fresca, deixa as pessoas refrescadas. Ele ergueu o rosto, riu e acenou com a mão para ela como se estivesse brincando. Melissa sentou-se na beira do lago, com as mãos no travesseiro, e sorriu suavemente em resposta. Se eu descer, você vai me fazer trocar o peixe. Sua voz era suave, com uma rara pitada de brincadeira, mas Melissa não se atreveu a olhar diretamente para Reinaldo por muito tempo. Seu corpo estava sob a água clara, cada gota de água rolando pelo ombro até o peito, deixando-a momentaneamente confusa. Reinaldo nadou mais perto da costa, as mãos apoiadas na grama, a água pingando de seus cabelos até o rosto anguloso. Os peixes não podem se igualar a você. Ele disse, sua voz baixou, e os olhos escuros de Melissa varreram as pernas delgadas de Melissa que estavam expostas sob a borda de sua saia. Eu soltei todos os peixes para mantê-lo. Ele sorriu levemente, mas seu olhar não estava brincando, era profundo, como se ele quisesse puxá-la para baixo. Melissa baixou o rosto, suas bochechas coraram e suas mãos inconscientemente puxaram a saia para baixo para cobri-la mais secretamente. Do que você está falando? Ela murmurou, mas sua voz não era forte o suficiente para refutar. Reinaldo riu, nadou uma volta e depois emergiu perto da costa, tão perto que ela podia sentir o vapor frio emanando de seu corpo. Por que você está sentado tão longe? Chegue um pouco mais perto. Reinaldo disse, estendendo a mão molhada em direção a ela. Melissa ficou em silêncio, mas depois se aproximou, sentando-se perto da beira do lago, a apenas uma mão de distância dele. Reinaldo de repente agarrou a mão dela, puxando-a suavemente para que ela se abaixasse mais perto. Olha, a água é clara, é legal. Ele sussurrou, sua respiração batendo em seu pulso, fazendo-a usá-lo. A mão de Reinaldo deslizou para baixo da dela, descansando levemente em suas coxas sobre a saia fina. Seus dedos estavam quentes, em contraste com a água fria e amarga que permanecia em sua pele. Não estou com frio, vou aquecê-lo. Ele disse, sua voz rouca e os olhos de Melissa travados firmemente nos grandes olhos redondos de Melissa. Ela não respondeu, apenas olhou para ele em silêncio, sua respiração estava um pouco mais pesada. O som da água correndo suavemente para a lagoa se misturou com o coração batendo em seu peito. O Reinaldo se inclinou, a mão em sua coxa apertada levemente, como se quisesse puxá-la para mais perto. Melissa fechou os olhos por um momento, um sentimento de tentação aumentando, mas então ela riu baixinho e puxou a mão. Vamos, você pega o peixe, eu vou apenas sentar e assistir. Sua voz tentou soar natural, mas suas bochechas ainda estavam quentes. Reinaldo riu, soltou-se, nadou para o meio da lagoa,
pegou alguns peixinhos e jogou-os na praia para ela ver. Mas os olhos de Melissa não deixaram os dela, como se o peixe real que ele queria pegar não estivesse debaixo d'água. Quando o pôr do sol se extinguiu completamente, os dois voltaram. Melissa caminhou à frente, e Reinaldo caminhou lentamente atrás, sua sombra impressa no chão vermelho, cheio de arrependimento. Uma noite na cidade de Immokalee estava escura como breu, apenas Melissa tinha uma lua fraca rastejando pela porta de madeira da casa de hóspedes. Melissa estava deitada na cama, o cobertor fino puxado sobre os quadris, as pernas delgadas expostas ao ar úmido da noite. O som de insetos farfalhando no jardim se mistura com o som do vento soprando através do telhado de telha, formando uma música country familiar, mas assustadora. Ela tinha acabado de tirar uma soneca, tentando dissipar a imagem de Reinaldo no viveiro de peixes esta tarde, a mão no colo dela, Melissa os olhos como se quisesse engoli-la na água fria. De repente, o som de passos desleixados soou do lado de fora do quintal, acompanhado por uma voz profunda e ligeiramente interrompida. Melissa, você está dormindo? Eu sou o Reinaldo. Melissa sentou-se, seu coração acelerado, sua mão puxando o cobertor contra o peito como um reflexo defensivo. Ela saiu e abriu a porta, Melissa a lua brilhando no rosto de Reinaldo, seus olhos estavam vermelhos e o cheiro de álcool emanava de seu hálito. A camisa branca estava esfarrapada, os botões da camisa estavam desabotoados em alguns lugares, revelando um peito sólido que ainda estava manchado de suor. Senhor Reinaldo, tem sido assim tarde da noite. Melissa franziu a testa, sua voz estava baixa, mas ela não conseguia esconder sua preocupação. Reinaldo encostou-se no batente da porta, sorrindo fracamente. Bebendo com os caras da aldeia, muito bêbados, passando por aqui. É conveniente visitá-lo. Ele hesitou, cambaleando para dentro da sala, como se deliberadamente inventasse uma desculpa para ficar. Melissa fechou a porta, não querendo que a voz saísse. Se você está bêbado, vá para casa descansar, sua esposa não sabe que é bom. Ela virou as costas, com a intenção de pegar um copo d'água para ele, mas Reinaldo de repente agarrou sua mão por trás, puxando-a para mais perto. Não se preocupe, não estou tão bêbado. Ele sussurrou, seu hálito quente batendo na nuca dela, carregando um forte cheiro de álcool misturado com uma atração masculina irresistível. Reinaldo levou-a até a beira da cama, sentou-se, sua mão ainda não deixando a dela. Melissa ficou ali, seus grandes olhos olhando para ele, perplexos e arrebatados. Ele a puxou para baixo para sentar em seu colo, sua mão firme descansando levemente em seus longos cabelos negros, seus dedos percorrendo cada fio, lentamente, como se ele estivesse gostando. Você é tão linda, eu não posso evitar. Você sabe. Ele disse, sua voz rouca, os olhos de Melissa grudados em seus lábios que estavam cerrados de tensão. Melissa não respondeu, apenas abaixou a cabeça, sua respiração estava pesada. Reinaldo se inclinou-se para mais perto, seus lábios roçaram a nuca dela e pararam bem na bochecha dela. Então os dois lábios se tocaram e sua respiração se misturou, quente e caótica. Ela fechou os olhos ligeiramente, a mão inconscientemente agarrada ao ombro dele como se estivesse lutando entre a razão e a emoção. Ela saiu e sussurrou. Irmão Reinaldo, mas sua voz era fraca, não o suficiente para detê-lo. Seus lábios explodiram com força, quanto mais ele varria a boca. Tantas gotas de bile na ponta da língua que ele engoliu. Melissa continuava se perdendo em um lugar de desespero que estava fervendo sem saída. Os dois começaram a tirar a camisa azul dele e depois a camisola e jogá-la no chão. O que mais surpreendeu Reinaldo foi que ela não estava mais vestindo a mesma camisa de ontem. Isso fez cheirar estranhamente calcário junto com uma mão abraçando o lado do círculo para moldá-lo. E sua mão esquerda apertou sua cintura com a mão inteira. Reinaldo continuou controlando seus lábios e os dele, suas mãos firmes massageando seus seios apertados. Depois de um tempo, Melissa se transformou em uma louca e deixou o longo beijo de seu amante, e ao mesmo tempo se esticou para trás e começou a respirar firmemente em uma respiração suave. Reinaldo havia perdido os lábios, então ele teve que morder sua clavícula para puni-la por ousar deixar seus lábios por conta própria, mas ele ainda comprou. E Melissa escondeu sua soberania como sua mulher esta noite. Mordendo a sucção entediada acima, Reinaldo se moveu para um lado do peito e jogou ferozmente. O fluxo veio. Reinaldo tomou a iniciativa de remover o emaranhado na parte inferior dos dois lados. Ele e seu amante foram perturbados juntos na cama. Ele se deitou em cima dela e entrou lentamente. De repente, todo o corpo de Melissa estava lento. Seu rosto estava enrugado e as lágrimas de repente fluíram.
Fez Reinaldo entrar em pânico e ficou surpreso que esta noite foi a primeira noite de Melissa. Ou seja, ele foi o primeiro homem em sua vida e sorriu em um sorriso. Reinaldo se exercita o mais suavemente possível para fazê-la se sentir confortável e ocupa o primeiro momento de sublimação de uma garota como Melissa. A cena do sonho quando a lua de Melissa é obscurecida por nuvens, os sons dos insetos no jardim de repente se tornam distantes. Houve apenas um silêncio escuro entre os dois, e o cobertor fino caiu na cama a qualquer momento. Na manhã seguinte, Melissa acordou com os olhos cansados. Quando Reinaldo saiu, ela se sentou na cama, olhando para o pátio silencioso, seu coração estava pesado. Ela disse a si mesma para manter distância, mas o toque dele na noite passada ainda estava impresso em sua carne, tornando-a inesquecível. Poucos dias depois, no distrito de escritórios da cidade, Quirino, o escrivão magro e falante da cidade, de repente deixou escapar quando viu Melissa sentada sozinha verificando os livros. O prefeito costuma visitá-lo, não é? Todas as noites eu o via passando pela casa de hóspedes. Há algo obscuro. Ele sorriu, e os olhos de Melissa sorrateiramente olharam para ela como se quisessem sondar sua reação. Melissa se assustou, sua caneta parou. Não fale bobagem, Reinaldo e eu apenas trabalhamos. Sua voz endureceu, mas os olhos de Melissa brilharam um pouco. Tai encolheu os ombros e sorriu. Bem, estou brincando um pouco. Mas você é cuidadoso, os aldeões são muito atenciosos. Ele se virou, deixando Melissa com inquietação rastejando em seu coração. Ela olhou pela janela. Onde Reinaldo estava parado e conversando com algumas pessoas, Melissa acidentalmente tocou seus olhos, profundamente como se quisesse dizer algo que ninguém entendia. Poucos dias depois da noite na casa de hóspedes, o ar na cidade de Immokalee de repente ficou pesado, como se a chuva noturna tivesse deixado um eco não apenas no antigo telhado de telha, mas também no coração das pessoas. Melissa sentou-se no escritório da cidade, seus grandes olhos se curvaram para a pilha de livros, mas sua mente estava perdida em algum lugar. Ela tentou manter a compostura, mas toda vez que ouvia passos no corredor, ela se assustava, temendo que fosse Reinaldo, ou pior, os olhos curiosos de Melissa em alguém na cidade. O boato começou uma noite, quando a senhora Oa, uma mulher que vende lojas de água, acidentalmente pegou Reinaldo saindo da casa de hóspedes no meio da noite. Sob a lua fraca de Melissa, sua figura alta caminhou silenciosamente pela estrada de terra, sua camisa esfarrapada, não mais a limpeza de um chefe da cidade. Será. Rosa estava atrás da figueira de bengala, seus lábios vermelhos ligeiramente curvados e os olhos de Melissa cheios de curiosidade. Na manhã seguinte, a história se espalhou por toda a loja de água, da boca da senhora Rua aos ouvidos dos vendedores de vegetais e depois aos homens que bebiam à tarde. O prefeito e o funcionário da província são tão próximos, disse um deles, com a voz brincalhona, mas cheia de implicações. Ontem à noite, vi o senhor Reinaldo voltando da casa de hóspedes, com o rosto vermelho e reto, provavelmente não apenas falando sobre livros. O boato era como um vento soprando pelos campos de arroz, espalhando-se rapidamente aos ouvidos da esposa de Reinaldo, Samara, uma notória mulher ciumenta da cidade. Ela era alta e magra, seu rosto era anguloso, seus olhos eram afiados como facas e ela sempre olhava para tudo com suspeita. Naquela tarde, quando Melissa tinha acabado de sair do distrito de escritórios da cidade, um grito alto soou no meio do quintal. Aquela garota, fique aí por mim. Samara correu para a frente, as mãos nas muletas, os olhos de Melissa brilharam, olhando para Melissa da cabeça aos pés. Melissa fez uma pausa, suas mãos segurando o documento tremendo. Quem é você? O que há de errado? Sua voz era pequena, tentando manter a calma, mas seu coração batia forte quando ela percebeu quem era a mulher à sua frente. Você ainda está fingindo? Samara grunhiu, aproximou-se e apontou para o rosto de Melissa. Você está vindo aqui para trabalhar ou para seduzir meu marido? Tarde da noite, o que vocês dois fizeram na casa de hóspedes que os aldeões estavam comentando? Sua voz ecoou, atraindo os olhos de Melissa das pessoas próximas. Quirino estava no canto do pátio, segurando um cigarro na mão, sorrindo como se estivesse assistindo a uma boa peça. Melissa empalideceu, os lábios franzidos, sem saber como responder. Você está enganado, Reinaldo e eu estamos apenas trabalhando, disse ela fracamente, abafada pelo grito. Trabalho? Trabalho, e ele vai para a casa de hóspedes no meio da noite? Você acha que sou cego? Ela correu, tentando arrancar o documento da mão de Melissa, mas Reinaldo apareceu de repente, saindo pela porta do prédio de escritórios da cidade. Samara, chega, vá para casa.
A voz de Reinaldo era profunda, mas poderosa. Ele segurou a mão de sua esposa e puxou-a de volta. Samara hesitou, voltando-se para encarar o marido. Você ainda o está defendendo? Você acha que eu não sei o que você está fazendo pelas minhas costas? A multidão começou a sussurrar, e os olhos perscrutadores de Melissa caíram sobre Melissa, fazendo-a querer enterrar os pés no chão. Reinaldo olhou para Melissa. Os olhos de Melissa estavam um pouco envergonhados, mas então ele se virou para a multidão e grunhiu. Por que vocês estão aqui falando sobre isso sem ter nada para fazer? Disperse tudo. Item de sua voz era forte o suficiente para fazer todos recuarem silenciosamente. Mas Samara ainda não soltou, apontando para Melissa uma última vez. Você é a alma, vou pegar as evidências, não me culpe por ser má. Ela se afastou, deixando Melissa parada ali, suas mãos tremendo, sua mente girando. Naquela tarde, Melissa sentou-se sozinha no escritório, e Melissa tinha um pôr do sol vermelho brilhante brilhando pela janela. Ela claramente sentiu os olhos de Melissa procurando em seus colegas, os sussurros atrás de suas costas. A irmã a parou, colocou o copo d'água sobre a mesa e suspirou. Senhorita Melissa, eu não esperava ir tão longe. Os aldeões são muito rápidos, você é cuidadoso. Melissa assentiu, sorrindo fracamente, mas seu coração estava pesado. Ela se perguntou se o momento de fraqueza com Reinaldo valia a pena nessa situação. Item após a comoção no distrito de escritórios da cidade, a atmosfera na cidade de Immokalee tornou-se mais sufocante do que nunca. Melissa bateu no rosto de Reinaldo, mergulhando a cabeça no livro como uma forma de esquecer os olhos curiosos de Melissa e as vozes dos aldeões. Mas toda vez que ela ouvia seus passos no corredor, seu coração batia rápido, assustado e esperando uma explicação. Na segunda tarde após o incidente, quando Melissa teve um pôr do sol vermelho brilhante que se estendia sobre a semelhiça de bronze, Reinaldo apareceu de repente em frente à porta do escritório, em voz baixa. Melissa, você pode voltar para o jardim de bananas e conversar um pouco. Melissa olhou para cima, seus grandes olhos redondos hesitando por um momento, mas então ela sentiu. Ela se levantou, sua saia longa balançando levemente, e seguiu Reinaldo até o espaço atrás dos escritórios da cidade. O jardim de bananas estava escondido atrás das árvores, as folhas verdes de bananeira caídas, obscurecendo Melissa do sol restante. O som do vento soprando farfalhava as folhas, como se para abafar a tensão entre os dois. O Reinaldo estava encostado no toco de banana, a mão no bolso da calça, Melissa olhando para Melissa com olhos profundos. Sinto muito por ontem, disse Reinaldo, com a voz baixa, mas não com cansaço. Samara é tão ciumenta que me deixa desajeitada. Eu não esperava que as coisas fossem tão longe. Ele abaixou o rosto, seus dedos arrancando um pedaço de folha de bananeira como se tentasse expressá-lo. Melissa estava a poucos passos dele, as mãos em volta dos cotovelos e sua voz era pequena, mas rígida. O que posso fazer se pedir desculpas? Você me fez sofrer assim. Agora você sabe o que fazer com esses rumores. Os aldeões olham para mim como um sabotador da minha família. Ela olhou para cima, Melissa com uma pitada de reprovação nos olhos, mas no fundo havia uma determinação sem palavras. Reinaldo se aproximou, e a distância entre os dois era apenas uma mão. Ele olhou diretamente nos olhos dela, os olhos de Melissa eram intensos e dolorosos. Você acha que eu não sou infeliz? Eu sabia que estava errado, mas não podia prometer nada. Eu gosto de você, Melissa, realmente. Desde aquela noite chuvosa na casa de hóspedes, não me esqueci de você. Sua voz estava rouca, sua mão levantada como se fosse tocar o ombro dela, mas depois parou no ar. Melissa deu um passo para trás, balançando a cabeça. Como você pode gostar? Ele tem família, esposa e filhos. Eu sou apenas um transeunte aqui. Você me deixou fraco, mas agora tenho que pagar o preço. Ela virou o rosto, tentando esconder os olhos vermelhos. O farfalhar das folhas de bananeira soou em silêncio, como se para esconder as emoções caóticas dos dois. O Reinaldo suspirou, com as mãos fechadas em punhos. Eu não quero perder você, mas também não posso deixar minha família. Eu sou egoísta, eu sei. Mas você já pensou que, quando estou perto de você, me vejo realmente vivo? Ele caminhou para a frente, colocou a mão no ombro dela e não se retirou desta vez. Diga-me, o que devo fazer? Melissa se virou, seus olhos brilhando para ele. Eu perguntei a você, mas você tem que responder a si mesmo. Não quero ser a terceira pessoa e não quero mais viver nesses rumores. Sua voz tremia, mas estava cheia de determinação. Ela removeu a mão de Reinaldo,
recuando para que a distância entre os dois fosse maior. Reinaldo ficou em silêncio, Melissa olhando fixamente para o chão, como se Melissa tivesse acabado de perder algo precioso. Então, de agora em diante, vou manter distância, disse ele, sua voz profunda, mas os olhos de Melissa ainda permanecem em seu rosto pela última vez. Você volta aos seus sentidos, esqueça de mim, se puder. Mélissa assenut, sem responder. Ela virou as costas e se afastou, sua figura esbelta desaparecendo gradualmente atrás das fileiras de bananas. Reinaldo ficou ali, observando-a até que o pôr do sol se extinguisse completamente, deixando a sombra do pomar de bananas. O som dos insetos começou a farfalhar, como um lembrete de que tudo havia chegado ao fim. Chegando à casa de hóspedes, Melissa sentou-se na cama, as mãos cobrindo o rosto. Ela sabia que essa decisão era certa, mas seu coração ainda palpitava quando se lembrava dos olhos de Melissa Reinaldo, intensos e desamparados. Ela disse a si mesma, em apenas alguns dias, que deixaria a cidade de Immokalee, longe de tudo. Mas ela realmente o esqueceu? No último dia na cidade de Immokalee, o céu estava excepcionalmente claro, não mais o calor sufocante ou as chuvas repentinas da semana anterior. Melissa estava na frente da casa de hóspedes, sua pequena mala enfiada a seus pés, seus grandes olhos olhando em volta pela última vez, o velho telhado de telhas, o quintal de terra vermelha manchado de pegadas e o som de galinhas do meio-dia vindo de algum lugar da vizinhança. Ela vestiu sua camisa de trabalho justa e saia na altura do joelho novamente, o cabelo preto amarrado até o primeiro dia, mas os olhos de Melissa não eram mais sua inocência original, em vez de cansaço misturado com alívio. O carro oficial estava esperando do lado de fora do portão do distrito de escritórios da cidade, mas antes de sair, a senhora Rosa apareceu, segurando uma xícara de chá na mão, e entregou a Melissa. A mulher de pele morena brilhante e lábios vermelhos brilhantes sorriu levemente, e Melissa teve um vislumbre de simpatia em seus olhos. Senhorita Melissa, tenha cuidado. Aqui, não fique mais triste. Homens assim, se você gostar, você vai se apaixonar, e então você vai voltar para sua esposa e filhos. Sua voz era suave, como se para aliviar a dor no coração de Melissa. Melissa pegou o copo d'água e sorriu fracamente. Obrigada, senhora Rosa. Eu não culpo ninguém, é só que eu não esperava cair nisso. Ela tomou um gole de chá, cuja amargura se espalhou na ponta da língua, assim como os dias que acabará de passar na cidade de Immokalee, é a amargura, mas também lhe ensinou muitas coisas. Será. Rosa deu um tapinha em seu ombro. Você ainda é jovem, vai esquecer quando acordar. Esta cidade de Immokalee é pequena, mas está cheia de histórias. É bom que você tenha escapado. Ela riu e voltou para o bar de água sob a figueira de bengala, deixando Melissa com pensamentos contraditórios. E ela saiu do carro, sem olhar para trás, mas ainda havia um vislumbre de Reinaldo, Melissa em seus olhos profundos no jardim de bananas, palavras cheias de arrependimento que ela não conseguia esquecer. Quanto a Reinaldo, após o confronto, ele voltou ao cotidiano de um chefe da cidade. Ele ainda ficava na frente do escritório da cidade todas as manhãs, sua voz profunda dirigindo seu trabalho, mas às vezes, Melissa perdia os olhos para a casa de hóspedes, que agora estava vazia. Ele não parava mais por lá, não havia mais noites sorrateiras ou divagações. Samara ainda estava com ciúmes, mas Reinaldo não explicou mais nada, apenas cumprindo silenciosamente suas responsabilidades para com a família. Uma tarde, ao passar pelo viveiro de peixes atrás da área de escritórios da cidade, ele parou, olhou para a água em silêncio e, inconscientemente, quebrou uma folha de grama com a mão. A figura de Melissa sentada na beira do lago aparecia em sua mente todos os dias, mas então ele balançou a cabeça e continuou andando, como se quisesse apagar uma parte de sua memória. Um Quirino, o funcionário da cidade, avistou Reinaldo sozinho perto do viveiro de peixes. Ele zombou, deu um tapinha no ombro de Reinaldo como se estivesse brincando. O prefeito perdeu uma pessoa bonita. É uma pena? A senhorita Melissa está de volta à província. Ela provavelmente não voltará. Sua voz estava brincando, mas os olhos de Melissa encheram os de Melissa de diversão quando viu Reinaldo parar. Reinaldo olhou para ele, sorrindo fracamente. O que você tem a perder? Você não fala de forma diversa. Ele se afastou, mas o sorriso de Quirino iluminou o ar, como uma forma de acalmar a tensão persistente. No carro de volta à província, Melissa olhou pela janela, e os campos de arroz verdes desapareceram gradualmente, substituídos por estradas retas de asfalto. Ela suspirou, segurando o documento completo na mão, o resultado de um mês na cidade de Immokalee, mas também uma prova de seus momentos indeléveis de fraqueza. Immokalee Town, ela disse a si mesma, era uma lição de tentação,
responsabilidade e luta interior em circunstâncias extremas. Embora seu coração ainda estivesse doendo quando se lembrou de Reinaldo, ela sabia que tinha que seguir em frente, deixando para trás aquela Melissa do país remoto, com memórias que não podiam ser colocadas em palavras. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.